Há manhãs em que você desperta sentindo que ainda não chegou ao presente. O corpo levanta, mas a consciência permanece presa em algo que não terminou ontem. É como se o dia começasse carregando um cansaço que não combina com o horário, uma exaustão silenciosa que aparece antes mesmo do primeiro pensamento. Essa sensação não é fraqueza, é apenas o reflexo de memórias vibracionais que se reacendem no instante em que você abre os olhos. E talvez você tenha vivido isso tantas vezes que já acredita ser normal acordar assim, como se um peso invisível acompanhasse sua chegada ao dia. Bruce Lipton descreve com precisão esse fenômeno que tantas pessoas experimentam. Cerca de 95% da vibração matinal vem de programas subconscientes que se reativam automaticamente quando o corpo desperta. Antes mesmo de você pensar, a biologia já começou a atuar e o que ela reativa são padrões antigos, não escolhas novas. Por isso, tantas manhãs parecem repetir uma sensação conhecida, como se a vida insistisse em trazer de volta o mesmo estado emocional. A mente até tenta criar um novo começo, mas o solo interno ainda guarda a vibração de ontem. Lipton usa uma metáfora simples e profunda. A mente é o jardineiro, mas o subconsciente é o solo. E cada manhã revela o estado desse solo antes que qualquer intenção consiga tocá-lo. Joe Dispenza acrescenta outro ponto essencial. A primeira emoção do dia organiza o campo eletromagnético que orienta suas experiências subsequentes. Isso significa que a vibração inicial não é apenas um sentimento, é uma assinatura energética que influencia sua percepção, suas escolhas, sua abertura ao inesperado. É por isso que acordar carregando emoções antigas pode moldar o restante do dia, mesmo que você tente mudar o rumo mais tarde. O campo emocional já foi configurado no despertar e ele continua irradiando aquilo que encontrou primeiro. Daqui nasce a reflexão que abre esta meditação. O que em você desperta primeiro? O corpo do passado ou a consciência que pode escolher o futuro? Há dias em que o corpo acorda antes da consciência e já ativa o repertório antigo de insegurança, preocupação e antecipação negativa. E quando isso acontece, você começa o dia reagindo, não escolhendo. A promessa desta meditação não é criar uma vibração inabalável por intenção, mas reorganizar o estado emocional que define o resto das suas horas. É desligar, ainda na primeira respiração, o piloto automático que repete dias iguais. O objetivo desta sessão é claro e gentil: substituir o padrão vibracional automático por um estado consciente e estável. Não por imposição, mas por presença. Não por força, mas por reconexão. É uma pausa que antecede o movimento, uma pausa que interrompe o retorno ao passado e abre espaço para que algo novo se alinhe dentro de você. Porque quando a manhã muda, tudo o que se desdobra a partir dela começa a responder a um novo campo interior. É aqui, neste instante inicial, que sua consciência pode dar um salto, se você permitir. Existe um instante quase imperceptível entre abrir os olhos e realmente despertar. É um intervalo tão sutil que muitas vezes passa despercebido, mas é nele que grande parte do seu dia é decidido. A maioria das pessoas acorda e antes mesmo que a consciência se estabeleça, memórias emocionais antigas já começaram a se mover dentro do corpo. Preocupações familiares, tensões que nunca se resolveram, expectativas de falha que foram se acumulando ao longo dos anos. Tudo isso retorna em segundos, como uma névoa que cobre o presente antes que o presente tenha chance de existir. É um retorno automático ao ontem, mesmo quando o coração deseja um hoje completamente diferente. A neurociência explica que isso acontece porque o cérebro reativa suas redes neurais antes da consciência plena despertar. Ele aciona padrões emocionais tão antigos e automáticos que você não percebe sua chegada, só sente o impacto. Esse mecanismo cria o que muitos chamam de fóssil emocional do dia anterior, uma espécie de continuidade química que faz com que o corpo reacenda a vibração de ontem antes mesmo que a mente tenha escolhido o primeiro pensamento. Quando isso ocorre, o dia começa carregado de uma frequência quebrada, instável
desalinhada, como se a sua energia estivesse reagindo a uma ameaça invisível, e essa instabilidade vibra no campo emocional. A primeira emoção se torna um ponto de partida que influencia tudo o que vem depois. Se esse ponto nasce do medo, da ansiedade ou da pressa, todo o campo se organiza ao redor dessa sensação. A vibração do dia começa a fragmentar, não porque o mundo já trouxe desafios, mas porque o corpo retomou memórias que você não escolheu. É como se a vida tivesse apertado play em um capítulo antigo, enquanto você tenta, sem perceber, construir um novo. É nesse instante que a meditação matinal se torna um ato de intervenção silenciosa, porém profunda. Ela rompe o ciclo de reativação automática do passado. Ela cria uma pausa entre o impulso e a consciência, permitindo que você recupere o próprio campo vibracional antes que ele seja dominado pelos velhos programas. Bruce Lipton sempre enfatiza: se você não escolhe sua primeira emoção, o subconsciente escolhe por você. E na maioria das vezes, ele escolhe o que foi repetido, não o que você deseja viver. Essa é a raiz do erro invisível: acordar reagindo ao que já foi, em vez de despertar para o que ainda pode ser. Quando você percebe isso, não se culpa, não se cobra, não se julga. Apenas entende que, durante toda a vida, seu corpo aprendeu a se antecipar e que agora, com novas ferramentas, você pode ensinar a ele uma outra forma de amanhecer. A vibração do dia não precisa ser um reflexo do passado. Ela pode ser um encontro consciente com o presente. E é a partir dessa compreensão que o salto de consciência se torna possível. Há uma crença muito comum de que o dia pode ser transformado apenas com um pensamento positivo, uma frase inspiradora ou uma intenção declarada logo ao despertar. Mas para muitos adultos que carregam anos de tensão emocional acumulada, essa tentativa se dissolve rapidamente. A mente tenta direcionar o dia para um caminho mais leve, mas o corpo continua emitindo sinais de sobrevivência que impedem a vibração de se estabilizar. E é nesse desencontro silencioso que o dia perde força antes mesmo de começar. Bruce Lipton lembra que crença não é pensamento, é química. Se o corpo ainda produz a química do medo, da urgência ou da autoproteção, a vibração seguirá exatamente essa assinatura, mesmo que a sua intenção seja outra. A mente quer confiança, mas o corpo vibra alerta. A mente quer presença, mas o corpo vibra antecipação. A mente quer paz, mas o corpo vibra ameaça. Esse conflito interno cria uma espécie de desalinhamento vibracional que faz a intenção perder impacto, não por falta de fé, mas por falta de coerência biológica. Muitas pessoas acreditam que meditar é silenciar a mente, criar um vazio mental ou tentar afastar pensamentos desconfortáveis. Mas o verdadeiro início da meditação não é o silêncio mental, é o silêncio fisiológico. É desacelerar o padrão corporal de ameaça. É dissolver o ritmo acelerado do sistema nervoso que desperta antes da consciência. Quando o corpo encontra esse ponto de calma, mesmo que breve, a mente finalmente tem espaço para assumir um novo estado emocional. A coerência nasce desse encontro, intenção e fisiologia, respirando no mesmo ritmo. Para que a vibração matinal se estabilize, não basta um pensamento elevado. O corpo precisa reorganizar a respiração, o ritmo cardíaco, a ativação do nervo vagal. É esse ajuste interno que abre espaço para que a intenção encontre solo fértil. Sem essa coerência, qualquer tentativa de elevar a vibração se torna temporária, frágil, instável. E muitas pessoas confundem essa instabilidade com incapacidade pessoal, quando, na verdade, é apenas o corpo tentando sobreviver a velhos padrões que nunca foram atualizados. A vibração matinal é, portanto, um encontro entre emoção e fisiologia. Quando o corpo está em estado de ameaça, a intenção se perde. Quando o corpo retorna ao estado de segurança, a intenção floresce. É desse ponto que nasce a vibração estável. É desse ponto que o dia deixa de repetir o ontem e começa a se abrir para algo novo. Existe uma tendência muito humana de acreditar que, para elevar a vibração, é preciso sustentar um estado elevado o tempo todo, como se fosse necessário manter firmeza, foco e um tipo quase heróico de autocontrole. Mas essa busca constante cria mais tensão do que equilíbrio. A maioria das pessoas tenta manter uma frequência alta enquanto carrega
no fundo do corpo, camadas de emoções não resolvidas que puxam o campo vibracional para baixo. É como tentar manter uma chama acesa enquanto se segura o vento com as mãos. O esforço se torna exaustivo, porque a luta é interna, não externa. A verdade, no entanto, é muito mais suave e também mais profunda. A vibração inabalável não nasce daquilo que você tenta sustentar, mas daquilo que deixa de sustentar. Ela surge no momento em que você abandona o hábito de travar batalhas contra o que sente. O corpo só encontra estabilidade quando não precisa mais lutar contra a própria experiência interna. E essa dinâmica é tão essencial que, sem compreendê-la, qualquer tentativa de elevar a vibração se torna inconsistente, fugaz, impossível de manter por muito tempo. A explicação emocional para isso é clara. Quando você resiste ao que sente, cria tensão. Quando tenta suprimir uma emoção, aumenta sua intensidade. Quando tenta forçar um estado elevado, se distancia de si mesmo. A vibração só se torna estável quando o corpo para de operar em modo de combate. E muitas vezes, o que drena a energia vibracional não é o que acontece no mundo, mas a luta silenciosa contra sensações internas que você tenta evitar. A resistência emocional consome mais energia do que qualquer desafio externo, porque exige que o corpo mantenha padrões de defesa que ele não foi feito para sustentar por longos períodos. É aqui que a meditação matinal guiada entra com potência transformadora. Ela cria um ambiente interno, onde a resistência começa a perder função. Ao conduzir o corpo para um estado de presença, ela dissolve a tensão acumulada e abre espaço para que a vibração se estabilize naturalmente. Não há luta, não há imposição, não há esforço forçado para sentir algo que não está pronto para surgir. Há apenas espaço suficiente para que o corpo possa reorganizar seus sinais, desacelerar o sistema nervoso e permitir que um estado mais coerente se instale. A virada é simples, mas profunda. Você não precisa sustentar a vibração elevada. Precisa apenas parar de alimentar o que a desestabiliza. Quando o corpo deixa de carregar tensões antigas, quando a mente deixa de lutar contra sensações internas, quando a respiração encontra um ritmo que não pressiona, a vibração se eleva por si mesma. Ela se torna um estado natural e não um esforço. E é desse ponto que nasce a verdadeira estabilidade emocional. É nesse espaço de não resistência que a vibração encontra seu lugar mais firme. Há algo profundamente transformador em perceber que a estabilidade vibracional não nasce de grandes rituais, mas de pequenos ajustes internos, feitos com presença. O corpo não precisa de longas explicações. Ele precisa de sinais claros, repetidos, gentis. Quando esses sinais chegam, algo dentro de você começa a se reorganizar sem esforço. O dia deixa de ser uma continuação do ontem e passa a se tornar um campo aberto, disponível para novas possibilidades. É nesse ponto que o ritual dos 3 ajustes de coerência matinal encontra seu poder. Ele atua exatamente onde a vibração se forma, no corpo, na respiração e na emoção que primeiro desperta. O primeiro ajuste é respirar até que o corpo aceite o presente. A respiração lenta, contínua e consciente tem a capacidade de desativar memórias químicas do dia anterior, dissolvendo o rastro emocional que tenta se reinstalar pela manhã. Não é apenas inspirar e expirar, é permitir que o corpo desacelere o suficiente para reconhecer que está seguro. Quando a respiração muda, o sistema nervoso muda, e quando o sistema nervoso muda, a vibração começa a se estabilizar. É o ponto inicial de um novo estado emocional. O segundo ajuste é redirecionar a atenção. Cada pessoa carrega em algum lugar do corpo um ponto de maior tensão, um ponto que se torna o epicentro da instabilidade emocional. Ao notar esse lugar, não para julgá-lo, mas para reconhecê-lo, você cria a possibilidade de liberar a tensão sem exigir perfeição. É um gesto interno de gentileza. Essa liberação, mesmo que sutil, reorganiza a comunicação entre coração e cérebro. A tensão perde força porque foi vista, não ignorada, e o corpo, finalmente percebido, começa a relaxar. O terceiro ajuste é criar a sensação fonte. Por 60 a 90 segundos, você desperta dentro de si uma emoção coerente, tranquilidade, gratidão madura, presença. Não se trata de força, nem de imaginação exagerada, mas de encontrar uma sensação possível que o corpo possa sustentar. Essa pequena janela emocional reorganiza o campo eletromagnético
e oferece ao corpo uma referência vibracional estável. Bruce Lipton ensina que programas subconscientes são reescritos através da repetição emocional consciente. Joe Dispenza mostra que o campo cardíaco se expande quando encontra coerência, guiando o resto da vibração para um estado mais elevado. Quando esses três ajustes se encontram, a respiração que desacelera, a atenção que libera e a emoção que reorganiza, algo interno se alinha. O corpo para de repetir o ontem. A vibração se torna mais estável, mais silenciosa, mais verdadeira, e esse novo estado não precisa de esforço para se manter. Ele se sustenta porque está enraizado em coerência. É assim que o dia muda antes mesmo de começar. É assim que a vibração se transforma em um campo que responde à sua consciência e não ao seu passado. Há imagens que não apenas ilustram um estado emocional, mas o transformam. Imagens que atravessam a mente e chegam direto ao corpo, criando uma espécie de reorganização silenciosa, quase íntima. Entre todas elas, existe uma que descreve com perfeição o processo de estabilizar a vibração matinal. A imagem da água turva que, ao repousar, torna-se clara. Não é a força que clareia a água, não é o movimento, não é o esforço, é a pausa, é a quietude, é o simples ato de permitir que aquilo que estava suspenso encontre seu lugar. Visualizar-se como um copo com água turva revela algo essencial. Muitas vezes, a agitação interna não vem do que você vive, mas do ritmo acelerado com que tenta resolver tudo, sentir tudo, antecipar tudo. A turbidez não é falha, é apenas o resultado do movimento constante. Quando você para, o corpo para. Quando o corpo para, a vibração assenta, não há mágica. A física emocional. A água só fica clara quando descansa. E o mesmo acontece com você. O corpo, assim como um lago, reflete com precisão aquilo que está acima dele apenas quando a superfície está calma. Quando o lago está agitado, mesmo o céu mais belo parece distorcido, fragmentado. E muitas vezes você acredita que a vida está confusa, quando na verdade é a vibração interna que ainda não se aquietou. Quando o lago interno se estabiliza, o mundo começa a aparecer de forma diferente. Não porque algo fora mudou, mas porque a sua percepção deixa de ser distorcida pelo movimento emocional contínuo. Essa metáfora se torna uma âncora emocional para todo o dia. Sempre que a vibração oscilar, basta lembrar-se da água repousando, encontrando sua própria clareza sem esforço. Essa imagem não é um escapismo, é um mecanismo neuroemocional. O corpo responde a símbolos, tanto quanto responde a palavras. A imagem do lago quieto reorganiza em segundos o campo interno, ajudando o coração a retomar a coerência e o sistema nervoso a reassumir seu ritmo natural. E é nesse ponto que o salto de consciência acontece. No instante em que você percebe que vibração não é esforço, é alinhamento. Não é manter-se elevado o tempo todo, mas permitir que o corpo encontre seu repouso natural. A vibração inabalável nasce desse descanso, nasce da clareza que chega quando você deixa a água assentar. É daí que tudo se ilumina, é daí que o dia ganha outra direção, é daí que você, silenciosamente, muda. Há uma sabedoria profunda em reconhecer que a vibração estável não é fruto de esforço constante, mas de um estado interno que finalmente aprendeu a não oscilar diante do inesperado. Bruce Lipton mostra que tudo começa nos programas que se repetem silenciosamente dentro do corpo. Quando esses programas deixam de reativar o ontem, a vibração encontra um espaço novo para permanecer. A estabilidade não é resultado de perfeição emocional, e sim de um corpo que parou de responder automaticamente ao passado. Essa compreensão dialoga diretamente com a visão de Neville Goddard, que dizia que o estado assumido ao despertar é o molde invisível de tudo o que virá depois. Antes de qualquer ação, antes de qualquer decisão, antes de qualquer acontecimento externo, existe um estado interno que se antecipa ao dia e imprime nele uma direção. Não é o pensamento que molda a realidade, mas a sensação que você carrega como se já fosse verdadeira. O dia se organiza ao redor desse estado da mesma forma que uma trilha se organiza ao redor do primeiro passo. Uma meditação matinal não é um ritual místico, é uma ferramenta de reprogramação biológica. É um reencontro com o ponto onde o campo emocional nasce. Quando você desperta o corpo para um estado consciente, o dia não segue o roteiro antigo. Ele se reescreve, e essa
escrita começa onde quase ninguém olha, no primeiro segundo em que seu corpo respira o presente. Se o corpo vibra o ontem, o hoje não tem como se manifestar. Essa é a verdade simples e, ao mesmo tempo, transformadora que Lipton e Goddard deixam como legado. A vibração inabalável é como uma chama interna que não se dobra ao vento porque sabe exatamente de onde vem. Ela não precisa se provar, não precisa se sustentar à força. Ela apenas permanece porque encontrou um lugar estável dentro de você. Esse é o movimento que esta meditação te oferece. A possibilidade de criar, pela repetição gentil, um caminho interno tão reconhecível que o corpo passa a adotá-lo como padrão. E por fim, há um convite silencioso: repetir esse alinhamento matinal por alguns dias, não para alcançar uma perfeição vibracional, mas para dar ao subconsciente tempo suficiente para reconhecer esse novo estado como natural. Quando a manhã muda, toda a linha do tempo emocional do dia muda com ela. É nesse primeiro sopro de consciência que o salto acontece. É nesse instante que o dia se abre. É nesse instante que você desperta de verdade.